Olá, alunas e alunos do terceiro ano do ensino médio. Estamos aqui, eu, professor Pedro Henrique, e você aí, aluno, acompanhando este vídeo da correção das atividades do PET 1, semana 1, sobre o tema A Emergência da Filosofia. Estamos no PET, página 110. Você pode acompanhar aqui na imagem as questões ou então acompanhá-las aí no seu PET impresso ou no registro que você fez no seu caderno. A primeira questão apresenta para nós o seguinte texto. Para os gregos, mito é um discurso pronunciado ou proferido para ouvintes que recebem como verdadeira a narrativa, porque confiam naquele que narra. É uma narrativa feita em público, baseada, portanto, na autoridade e na confiabilidade da pessoa do narrador. E essa autoridade vem do fato de que ele ou testemunhou diretamente o que está narrando, ou recebeu a narrativa de quem testemunhou os acontecimentos narrados. Esse é um texto da obra Convite à Filosofia, escrito por Marilena Chauí. A respeito da função do mito, assinale a afirmação correta. Então, essa questão pede para que nós identifiquemos, dentre as alternativas, aquela que apresenta para nós qual é, de fato, a função do mito lá na sociedade grega. No texto de apoio que nós acabamos de ler, nós percebemos que fica bem forte a seguinte característica. A veracidade do mito, ou seja, o fato das pessoas considerarem o mito como verdadeiro, não vem tanto do fato que ele narra, mas da autoridade e confiança na pessoa do narrador. Então, aquele que narra o mito, o aedo, aquele que transmite, que é o poeta cantor dos mitos, ele inspira confiança naqueles que o ouvem. Por isso, o conteúdo que é por ele narrado, cantado, recebe daqueles que ouvem esse status de verdade. Então vamos às alternativas. Letra A diz para nós que o mito é uma narrativa de caráter poético que recorre aos deuses e ao mistério para explicar o real. Até aí está correto. Vamos ver o desfecho. O que lhe confere tímida interferência no processo de esclarecimento sobre a realidade. No final da alternativa, nós temos dois problemas. O primeiro problema está aqui na expressão tímida interferência. Os mitos não têm uma tímida interferência naquele período. Pelo contrário, a interferência dos mitos é grande, ela não é tímida. E depois usa aqui uma expressão, a expressão esclarecimento. Na filosofia, a expressão esclarecimento está muito ligada à razão. E nós sabemos que o mito, ele não tem este forte apelo à racionalidade, mas sim à autoridade de quem o transmite. Então, descartamos a letra A. Letra B. Os povos helênicos, então, os povos gregos, recorriam ao mito para explicar a origem e o funcionamento da natureza. Até aí, ok. Logo, a mitologia aproximava-se de uma cosmologia, distanciando-se da reflexão sobre o comportamento moral. Aqui está o problema da alternativa B, porque aqui nós temos a expressão cosmologia, que nós vimos na aula, no texto do PET, que cosmologia, o final, logia, vem de logos, razão, é uma explicação racional sobre a origem do universo. A mitologia não é uma cosmologia. A mitologia é uma espécie de cosmogonia. Então, a letra B também está incorreta. Letra C. Na Grécia Antiga, mitos eram histórias contadas pelos sábios,
cuja relevância social notável se devia à promoção e à manutenção da religiosidade. Aqui nós encontramos um probleminha nessa expressão, né? Na expressão sábios, porque a narração dos mitos ela não era feita por sábios, né, por pessoas consideradas sábias, mas sim por aqueles que eram chamados de aedos, os poetas cantores da Grécia Antiga, que narravam os mitos, né? E havia relevância social? Sim, mas não era apenas uma questão de promoção e manutenção da religiosidade, mas a religiosidade à época era entendida de uma maneira mais ampla do que nós entendemos, né? Como uma explicação geral sobre a realidade. Então, não temos a letra C como correta. Letra D. O mito é fruto da elaboração de um indivíduo. Aqui nós já encontramos um problema. O mito não é uma elaboração individual, o mito é uma elaboração coletiva, é fruto da coletividade, iniciado pelos sábios que têm a responsabilidade de refletir acerca dos interesses da cidade. Não, a preocupação dos mitos não é fazer reflexão sobre a cidade, né? Sobretudo dos relativos à educação e à política. Não. Os mitos, principalmente, eles podem até tocar nesses temas, mas eles não procuram ser uma reflexão sobre os interesses da cidade e eles também não tratam apenas desses temas. Eles tratam principalmente, quando vamos perceber em alguns conjuntos de mito, sobre a origem do mundo, sobre os fenômenos da natureza, etc. Ficamos, portanto, com a letra E. Vamos verificar se ela é mesmo a correta. O mito é uma forma de explicação da realidade e da origem do tudo. Sim, está correto. Que pressupõe a adesão e a aceitação dos ouvintes. Isso. Espera que aqueles que estão ouvindo adiram e aceitem aquilo que está sendo transmitido. E por que eles vão aderir e aceitar? Vão aderir e aceitar porque eles confiam na autoridade da pessoa do narrador, como foi dito pela professora Marilena Chauí no texto de apoio que lemos. Então, na número 1, nós podemos assinalar como correta, vamos até colocar aqui uma outra cor, vamos pôr um verdinho, a letra E. Então, a letra E é a alternativa correta. 2. Leia o texto e as assertivas abaixo a respeito das relações entre o nascimento da filosofia e a mitologia. O nascimento da filosofia na Grécia é marcado pela passagem da cosmogonia para a cosmologia. Comentamos um pouquinho sobre isso na questão anterior. A cosmogonia, típica do pensamento mítico, é descritiva e explica como do caos surge o cosmos a partir da geração de deuses, identificados às forças da natureza. Na cosmologia, as explicações rompem com a religiosidade. A arqué, princípio, não se encontra mais na ordem do tempo mítico, mas significa princípio teórico, enquanto fundamento de todas as coisas. Daí, a diversidade de escolas filosóficas, dando origem a fundamentações conceituais e, portanto, abstratas, muito diferentes entre si. Esse é um texto do livro Filosofando, da Maria Lúcia Aranha e da Maria Helena Martins. Aqui nesse texto, então, percebemos a diferenciação entre cosmogonia, ligado ao mito, os mitos são uma espécie de cosmogonia, e a cosmologia, ligada à filosofia. A filosofia é uma espécie de cosmologia. Segundo o texto, o nascimento da filosofia possui como contexto. O que é contexto? Aquilo que está ao redor. Em que realidade a filosofia surge? Que aspectos eram presentes naquela realidade onde a filosofia começa a surgir? Letra A passagem da cosmologia para a cosmogonia. Não, é justamente o contrário, como a gente pode ver na primeira linha do texto de apoio. Então, a letra A, não. Letra B, a existência espontânea única
de um pensamento racional? Não. Aqui o erro está justamente no única. Tanto que no finalzinho aí do texto, nós percebemos, né, as autoras dizendo o seguinte: daí a diversidade de escolas filosóficas. Então, este única não combina com a resposta correta. Letra C, a ruptura com as explicações religiosas e a busca por um princípio mais racional para a explicação da natureza. Aqui percebemos uma alternativa que está próxima de ser a correta. Ruptura com expressões religiosas. Ah, temos aqui, ó, lá no texto, ó, as explicações rompem com a religiosidade. Eles não querem mais atrelar as duas coisas. E a busca por um princípio racional para a explicação da natureza. Então, isso também está lá no texto que nós estudamos no PET, né? Buscar elementos racionais para explicar a natureza. Letra D. As guerras constantes em busca de território para os gregos. O texto não faz nenhum tipo de referência a isso. Então, descartamos a letra D. E letra E, a ruptura com a cosmogonia. Tudo bem, tá indo bem. E uma explicação de mundo que fosse capaz de incluir tanto o pensamento mítico quanto o pensamento racional. Vejam, aqui nós temos um problema. Porque não há uma ruptura com tudo isso. Há sim uma ruptura com a cosmogonia, mas não há uma ruptura com o pensamento racional, né? Então, a letra E está incorreta. Ficamos, então, como alternativa correta, a letra C, alternativa C. Vamos para a próxima questão? A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário nos determos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo, porque o faz sem imaginação ou fabulação. E, enfim, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento: tudo é um. Então, este é um trecho do pensador alemão Nietzsche, em Crítica Moderna. Nós podemos perceber aqui 3 elementos que este autor coloca, ressaltando a importância do pensamento dos filósofos pré-socráticos, né? Baseando-se aí na expressão de Tales de Mileto sobre a água. Quais são esses 3 aspectos? O primeiro, está explicando, dizendo algo sobre a origem das coisas. Cosmologia, origem. E faz isso sem usar imaginação ou fabulação. Então, baseando-se na razão, logia, logos. E, por fim, mesmo que ainda em estado de crisálida, ou seja, num estado ainda inicial, como de um casulo no processo de início da filosofia, temos aí a expressão de que tudo é um, a busca de uma origem comum, a busca da arqué. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? O que caracteriza? Letra A, o impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. Transformar com justificativas. Não há ainda tantas justificativas para este pensamento que está no seu início, né? Vamos deixar essa alternativa aí, mas ela não tem indícios ainda fortes de que ela seja verdadeira. Letra B. O desejo de explicar usando metáforas a origem dos seres e das coisas. Não, aqui não se trata de uma linguagem metafórica quando ele fala da água. Está falando de água, água mesmo. Então, aqui não é o uso de metáforas, não. Não é simplesmente o uso da expressão água como uma analogia. Não. Letra C. A necessidade de buscar
de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Olha que interessante essa daqui. Forma racional, sim, tá lá, ó, sem imagem, sem fabulação. A causa primeira, sim, está lá, ó, algo sobre a origem das coisas. Então, a letra C é uma forte candidata à verdadeira. Letra D. A ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. Não é muito bem este o objetivo. Não é uma questão de diferença, mas sim, no início da filosofia, de achar uma origem comum. Né? Olha aí o último elemento destacado por Nietzsche, né? A questão do tudo é um. E a letra E, alternativa de justificar a partir de elementos empíricos a existência do real. Empírico é aquilo que parte da experiência sensível. O que está aqui em questão não é tanto a experiência sensível, mas o resultado de um pensamento racional. Então, na número 3, nós marcamos como correta a letra C. Próxima e última, 4. Leia uma citação da filósofa Marilena Chauí sobre as razões que propiciaram o surgimento da filosofia. Mais uma vez, uma citação da obra Convite à Filosofia. A filosofia surgiu quando alguns gregos, admirados e espantados com a realidade, insatisfeitos com as explicações que a tradição lhes dera, começaram a fazer perguntas e buscar respostas para elas, demonstrando que o mundo e os seres humanos, os acontecimentos naturais e as coisas da natureza, podem ser conhecidos pela razão humana e que a própria razão humana é capaz de conhecer-se a si mesma. Marilena Chauí explica que a filosofia nasceu por causa de alguns elementos essenciais. Esses elementos são... Então, vamos voltar lá no texto. E aqui, como é a última questão, nós já podemos aproveitar para explicar o seguinte: por que nós estamos estudando este tema? Então, olha, primeiro, os gregos, eles partem da admiração e do espanto com a realidade. Eles param de olhar a realidade como se, tudo é normal, tudo é banal, as coisas são assim mesmo, não tem explicação. Não. Eles olham a realidade tentando compreender essa realidade. E eles estão insatisfeitos com aquelas respostas do tipo, sempre foi assim, são os deuses que assim quiseram. Não. Eles começam a fazer perguntas, a questionar e a buscar respostas. Essa é uma atitude que nós devemos assumir também hoje. Questionar as coisas, buscar respostas, não ser apenas, como dizia aquela história infantil, Maria vai com as outras, que aceita tudo, que não questiona nada, que simplesmente olha para o mundo e pensa, sempre foi assim, sempre foi desse jeito, vai continuar sendo. Não. Eles querem buscar explicações. Estamos aí diante de um contexto em que a ciência ganhou projeção. Afinal de contas, diante de um vírus desconhecido, a ciência começa a fazer perguntas, buscar respostas, tentar encontrar alternativas. Mas essas alternativas que a ciência busca, ela busca através da própria razão humana. Então vamos lá. Elementos essenciais para o surgimento da filosofia. Letra A. Admiração e encantamento com a realidade, insatisfação com a tradição e crença na capacidade da razão. A letra A está muito boa. Vamos guardá-la, não vamos dá-la por correta, porque precisamos ler as outras. Mas os pontos que ela apresenta estão corretos. Admiração e encantamento, insatisfação com a tradição, sempre foi assim, e crença na capacidade da razão. O homem pode, sim, pensar e chegar a respostas. Letra B. Desencanto com o mundo, fidelidade à tradição, admiração e espanto com a natureza e suas mudanças. Olha o erro aqui. Fidelidade à tradição. Não tem fidelidade à tradição. Errada. Letra C. A religiosidade e a crença nos textos míticos de Homero e Hesíodo. Também não, porque rompe com a religiosidade, rompe com a crença. Letra D. Fé nos deuses,
que não pertenciam ao universo grego. Não tem nada também de fé nos deuses. E letra E, insatisfação com as explicações racionais, busca racional para conhecer os deuses geradores da natureza. Vai muito bem, só que aqui que tem o erro, ó, a busca racional não é para conhecer os deuses, mas para compreender a natureza pela própria natureza. Então, a resposta correta é a letra A. Espero que vocês tenham acompanhado bem a correção dessas atividades e percebido que elas colaboram muito para o nosso contexto. Nós também, hoje, no século XXI, precisamos ter essa consciência dos primeiros pensadores, de que é possível, através da razão, buscarmos respostas para os fenômenos da natureza, para a realidade que nos cerca. Obrigado. Obrigado pela sua participação nessa aula, pela sua atenção. Desejo a você bons estudos. Qualquer dúvida, qualquer outro esclarecimento, você pode usar os nossos grupos no WhatsApp ou então entrar em contato por este e-mail. Não deixe de se cuidar. A pandemia existe, ela é real. Precisamos nos proteger. Até mais, bons estudos, fiquem bem, se cuidem.